Olá, crianças, tudo bem com vocês? Meus amores, a nossa aulinha de artes hoje, vamos dar início ao capítulo 4, certo? Tecidos para dançar. Vamos abrir o livro na página 238. Muito bem. Vamos aprender que os tecidos, que está cheio de tecido aqui atrás, os tecidos eles não são utilizados somente para confeccionar roupas. Isso, os tecidos eles podem ser utilizados em coreografias de danças. Legal, né? Pois é, observando aí as páginas iniciais 238 e 239, a gente vê aí essas meninas estão dançando, certo? Com os tecidos. A gente observa que são danças aéreas. Alguém já viu esse tipo de dança? Geralmente essas danças elas são apresentadas em espetáculos de circo. Eu creio que alguém aqui já assistiu uma apresentação parecida com essa. Pois é, crianças. Então, vamos passar para a página 240 e aí a gente vai perceber que além de espetáculos em circos com danças aéreas, certo? É utilizado o tecido, como também tem outras danças que utilizam o tecido. Dando continuidade na página 240, certo? Nós temos aí dançando com tecidos. E aí nós temos uma imagem. Observando essa imagem, o que é que a gente percebe? Que a bailarina, ela está com uma roupa que tem muitos metros de tecido, não é mesmo? E aí vocês observando essa imagem, o que é que ela transmite para vocês? Que tipo de sensação vocês sentem ao observar essa imagem? É alegria? É leveza? É agonia? Ou é medo? Certo? E aí vocês irão escrever aí, tá bom? Então, crianças, vamos agora para a página 241, certo? Lá em cima tem assim, dança aérea, não é isso? A dança aérea, ela tem a sua origem nas acrobacias de circo. Ela também é conhecida como dança acrobática, modalidade aérea circense, tecido aéreo, entre outras, certo? Essa dança, ela se desenvolveu como uma forma de dança única, apresentando inclusive em espetáculos próprios. Hoje em dia, depois de muitas pesquisas a respeito, descobriu-se que o tecido mais adequado para essas danças é o tecido chamado liganete, certo? Ele é forte o suficiente para aguentar os dançarinos, é liso para não machucá-los e ele é bem flexível para que a realização de diversos movimentos seja possível. Antigamente, lá na China, o tecido para essa dança era chamado seda. Crianças, nessa página 241, vocês vão ter um RA. Bem legal a realidade aumentada, certo? Você já sabe como é que utiliza, né? Tem um aplicativo, coloca a câmera do celular e vai aparecer um vídeo bem legal para vocês, tá certo? Na página 242 agora, vamos lá, dançando no ar. Esse tipo de dança só pode ser praticado em uma academia com equipamentos apropriados, certo? Além disso, é preciso ter muito treino, tá bom? E uma idade apropriada para dar início. Geralmente, a partir de 4 anos de idade, já pode começar a praticar esse tipo de dança, tá certo? A expressividade dos tecidos na dança. A não ser na dança aérea, como vimos no início do capítulo, geralmente nas outras danças o tecido ele funciona como um ornamento, um adereço para criar efeitos diferentes e especiais de expressividade. Nesse caso, cada tipo de tecido passa emoções e expressões diferentes de acordo com os movimentos realizados. Observe atentamente a imagem e tente reproduzir a posição em que a dançarina se encontra. Olha aí essas imagens, vocês conseguem fazer igual a ela?
Meus amores, vamos passar agora para a página 244 e veja que interessante, olha só, para saber mais. A artista plástica brasileira Lígia Pape também utilizou tecidos em suas produções. Sua obra chamada Divisor era formada por um enorme tecido branco com várias aberturas em que as pessoas colocavam a cabeça, certo? Encaixava a cabeça nessa abertura e assim uma multidão desfilou sua obra pelas ruas, divertindo-se com o movimento do tecido. Interessante, né? Isso aconteceu em 1968, certo? E aí essas imagens que vocês estão observando no livro de vocês se encontram-se lá no Museu Rainha Sofia, na Espanha. Legal, né, gente? Bem interessante. Continuando na página 245, lá em cima tem assim, transformando os tecidos. Um pedaço de pano pode ser transformado no que a sua imaginação quiser. Pode ser uma asa, pode ser um carro, uma peça de roupa, uma toalha, um monstro e muitas outras coisas que a sua imaginação criar. Você já brincou com um pedaço de tecido? No que você transformou o tecido? Meus amores, na página 245 também tem o RA, a realidade aumentada, certo? O que é que vocês vão fazer aí? A realidade aumentada, ela apresenta um jogo no qual é necessário associar o tipo de tecido à imagem apresentada, certo? Então, vocês vão fazer do mesmo jeito, pegar o aplicativo, colocar o celular de vocês e vocês irão ver o vídeo e fazer a brincadeira, o jogo na verdade, tá certo? E o mão na massa, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão dançar com os tecidos. Legal! Bom, vocês vão pegar pedaços de tecido, certo? E em casa, junto com a mamãe, com o papai, com o irmão ou a irmã, vocês irão criar pequenas danças teatrais, certo? Transformando os tecidos em algum objeto ou lugar, tá bom? Tira uma foto, pede pra mamãe registrar e compartilha com a gente no nosso grupo, tá certo? Ou senão daqui a pouquinho na aula, vocês podem compartilhar com os colegas, tá bom? Aí a tia vai voltar com vocês lá na página 240, aproveitando que vocês irão brincar um pouquinho com o tecido agora, certo? Aí a gente volta lá na página 240, lá com a lupa na mão, que tem assim. Você conhece algum personagem que utiliza uma capa? O que representa a capa dos personagens de história em quadrinhos? Será que a capa simboliza alguma coisa? Então, o que é que vocês vão fazer? Aproveitando a brincadeira com o tecido, vocês irão criar uma capa com poder mágico, certo? Vocês vão criar a capa de vocês, vai dizer o poder mágico que a sua capa tem, tá certo? Então, daqui a pouquinho na aula, vocês podem compartilhar com os outros colegas, certo? Ou vocês podem colocar lá no grupo qual é o poder que a sua capa tem, tá certo? Beijos, meus amores, e até a próxima!